sim, eles queriam passar uma lei para proibir o seu filho adolescente de produzir provas contra professores abusadores. Que tipo de coisa passa na cabeça de alguém que acha conveniente trancar 30, 40 menores de idade numa sala de aula com um adulto e dizer que aquilo que acontece naquela sala de aula tem que ser protegido por sigilo, e especialmente aos pais, mães, aos responsáveis, aqueles que têm crianças e adolescentes em idade escolar. E eu peço que, prestando muita atenção nesse vídeo, também compartilhem com familiares e amigos que têm também filhos em idade escolar. Nós estamos começando agora o ano letivo, os alunos vão voltar às aulas. E nós podemos acompanhar na internet muitos professores, muitos diretores comemorando uma lei sancionada pelo Lula e até disponibilizando nas escolas espaços, caixas ou armários para subtrair o telefone celular do seu filho, guardar e só devolver no final da aula. Armários de celular prontos, a partir de amanhã já estarão disponíveis para os alunos. Para tomar uma atitude absurda dessa, os diretores e professores estão dizendo estarem respaldados pela Lei 15.100, sancionada e comemorada pelo Lula e por todas as séculas do PT. Pois bem, o que diz a lei que supostamente proíbe o uso de celulares em sala de aula? A lei de 13 de janeiro deste ano começa com sua ementa nos seguintes termos: dispõe sobre a utilização de aparelhos eletrônicos. A lei dispõe sobre o uso do telefone e não sobre a sua proibição. É claro que os professores estão usando essa legislação para dizer que os alunos não podem usar o celular em sala de aula. Mas a lei, no seu parágrafo 1º, diz que em sala de aula o uso do aparelho é permitido para fins estritamente pedagógicos, ou seja, não é para você pegar o celular do aluno, a propriedade privada do aluno, e colocar numa caixinha lá no seu gabinete, não é para fazer isso. Segundo parágrafo diz que ficam excepcionadas a proibição as situações de estado de perigo, necessidade e caso de força maior, sendo o artigo 3º responsável por definir, por explicar quais são as situações em que o uso do celular é permitido. Pois bem, nós vamos a 5 questões fundamentais que todo pai e mãe, adolescente, criança e adolescente precisam saber sobre os seus direitos nesse período de volta às aulas. A primeira questão é que, conhecendo essa lei, nós vemos que o celular não está proibido, mas sim restrito. E os diretores não podem se valer dessa restrição para tomar medidas ditatoriais com a propriedade privada dos senhores. Mas a lei ainda diz que está garantido o uso do telefone celular quando se tratar de garantir os direitos fundamentais. Eu tenho que colocar o celular na mochila e, se algum dos meus direitos fundamentais estiver sendo violado, eu tenho inclusive o respaldo da Lei 15.100 para sim usar o telefone celular. Então você tem que orientar os seus filhos a usarem o telefone celular assim que se sentirem ameaçados por colegas, professores ou diretores. E quais poderiam ser essas situações de ameaças? Vamos ao primeiro caso. Vamos supor que você tem uma professora violando o ECA. O Estatuto da Criança e do Adolescente diz que os professores têm que respeitar, todos os adultos têm que respeitar a formação e a dignidade da criança, do adolescente. Então vamos supor que uma professora resolve dançar funk no meio da sala de aula. Você pode pegar o seu celular e gravar o ilícito da professora e sim usá-lo depois. Ai, deputada, mas isso não acontece. Acontece sim, e nós vamos ver agora o caso de uma professora de Blumenau que foi candidata a vereadora por um partido de esquerda, pelo PDT, saiu da escola, parece que se aposentou, voltou como ACT, já expôs na sala de aula fotos de mulheres nuas, totalmente nuas, mas o vídeo mais famoso da atuação dessa professora de Blumenau é a sua maravilhosa repercussão de rebolado em sala de aula. Não, não, não! Se nenhum aluno tivesse gravado, nós não saberíamos que o dinheiro dos nossos impostos está sendo bem investido para o divertimento erótico dessa funcionária pública.
Então é óbvio que os professores não querem que o seu filho leve o celular para a sala de aula, que os diretores vão inventar uma artimanha para pegar o aparelho que o senhor pagou em 12 parcelas. E o senhor vai dizer para o seu filho que, conforme a lei, pode imprimir a lei 15.100, dobra ela, coloca na mochila do seu filho e orienta sobre a proteção dos seus direitos básicos. Segundo caso, vamos supor que o professor do seu filho descobre que o senhor é eleitor do Bolsonaro, ou que o senhor é, sei lá, eleitor do governador Jorginho Melo, ou não, que o senhor é eleitor do Lula. Não tem problema. Os professores não gostam da opinião política do seu filho e começam a humilhar o seu filho em sala de aula. Pode gravar também. Ah, mas isso não acontece. Acontece também. Para com isso! Para de falar dessa merda! Rafael! Para de falar dessa merda! Eu lutei muito para ter democracia nesse país. Levei porrada nas costas. E esse povo falando desse merda do Bolsonaro. O cara que é homofóbico, não gosta de pobre, não gosta de negro. Vocês querem o quê? Chicote nas costas? É isso que vocês querem? É isso que vocês querem? Eu tô perguntando. Ninguém tá falando nada. Os senhores não precisam assistir todo esse espetáculo desse professor. Mas aí ele está xingando o aluno pelas opções políticas de seus pais ou mesmo pela opção política do adolescente que aos 16 anos já pode votar. Nesse caso, você também pode usar seu celular. O professor começou a humilhar, perseguir você, aponta o celular para a cara dele se for necessário. Ou se você vê um colega sendo atacado pelo professor, esconde seu celular aqui embaixo e filma o professor fazendo ilicitude para você poder lutar pelos seus direitos. E o terceiro caso, e se o professor ou o diretor da escola resolver propor sexo a você? Começar a assediar você. Ah, vamos fazer sexo comigo? Vamos se encontrar no final da aula? Ah, mas deputada, isso não acontece. Será que não acontece? Divulgadas em redes sociais mostram o diretor de um colégio pedindo para fazer sexo com uma aluna. Cansada dos assédios, a estudante, que tem 17 anos, resolveu denunciar o caso. Nas conversas, o diretor fala também que a mulher dele nunca vai descobrir. Sabe com quem ele era casado? Com a professora da menina assediada, da adolescente assediada. Roda a reportagem. As conversas são comprometedoras. Um diretor de um colégio estadual do Paraná e uma ex-aluna da instituição de 17 anos. Fazer gostoso, você vai ver uma coisa, como é que você faz. A adolescente resolveu denunciar o caso e os áudios vazaram em redes sociais. Em um dos trechos, o diretor também fala em sexo protegido. Só que é o seguinte, vamos fazer tudo protegido, né? São mais de 24 minutos de conversas gravadas, com conteúdo forte. Imagine o seu filho achando que ele tem que passar por uma situação dessa e não pode gravar um assédio dessa natureza. Pode sim, então você vai orientar sua filha adolescente, seu filho. Se você for assediado por um professor, liga o gravador, deixa o celular no bolso. Se não existisse essa gravação, eu tenho certeza que o sindicato dos professores ia defender esse diretor, ia dizer que nada aconteceu. É absoluta certeza. A menina não ia ter provas, era capaz ainda de culpabilizarem a vítima nesse caso. Então a própria lei 15.100 garante em alguns parágrafos e artigos que em todos esses casos mencionados aqui, o seu filho pode sim fazer uso do aparelho telefônico. A terceira questão importante que eu quero tratar com os senhores pais, trata-se do direito de gravar. Ah, mas o professor diz, eu não quero que você me grave, eu não autorizo que você me grave. Pois bem, nós podemos aproveitar a súmula do STF, súmula 237, que diz que é lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento, sem o consentimento, sem a autorização do outro interlocutor. Então, vamos supor que o senhor vá ao médico do SUS e está sendo maltratado pelo médico do SUS, o funcionário público, o senhor pode gravar. Vamos supor que o senhor vai aos Correios e é humilhado pelo atendente dos Correios. Vamos supor que você vem aqui no gabinete de um deputado e ele lhe oferece propina e diz, olha, guardou o celular, desliga o celular, você não precisa atender esse pedido, você pode manter um gravador no seu bolso, você pode gravar a conversa com um político, com um prefeito, e essa gravação ambiental é lícita para garantir os seus direitos. E todas essas legislações trabalham a favor de você, pai, mãe, criança e adolescente. Então,
Então, a terceira questão fundamental é que sim, você tem o direito de gravar quando os seus direitos estiverem sendo violados. E isso não se aplica somente à sala de aula, principalmente de escolas públicas, onde tudo é público, mas se aplica principalmente a todos os direitos fundamentais que você pode ver sendo exercidos no sistema de saúde pública, no sistema de educação público, em qualquer parte da administração pública. Sim, eles queriam passar uma lei para proibir o seu filho adolescente de produzir provas contra professores abusadores. Isso é muito grave. Que tipo de coisa passa na cabeça de alguém que acha conveniente trancar 30, 40 menores de idade numa sala de aula com um adulto e dizer que aquilo que acontece naquela sala de aula tem que ser protegido por sigilo e segredo? Não existe segredo da sala de aula. Você não pode, evidentemente, gravar um professor para vender a aula dele na internet e ganhar dinheiro com isso. Claro que não. Mas você pode sim gravar o professor para manter segurança dos seus direitos. Para concluir, eu quero mostrar para os senhores a quantidade de absurdos que já foram gravadas, registradas, graças aos alunos que escondem o celular embaixo da carteira e filmam o que está acontecendo na sala de aula. Atenção, imagens gravadas com o telefone celular revelam falhas gravíssimas na educação pública. Não é um comportamento ideal para uma sala de aula. Não é e nunca será. Qual seria a sua reação se fosse a sua filha dançando isso aqui? Eu iria deixar de castigo. Estudantes entre 12 e 13 anos dançam um funk em poses sensuais dentro da sala de aula. E a professora? A professora tá junto. Essa é catarinense, para representar o estado de Santa Catarina. Maravilhoso. É o cúmulo do absurdo, né? Puta pra mim é elogio, porque pra ser puta tem que ter coragem. Professor, xingando alunos de lixo, não vai dar nada. Alguma mulher que ouve o que esse cara fala e vai dizer que vai votar pra ele, realmente a mulher tem que sofrer todo tipo de abuso mesmo. Que igreja que defende esse maluco? Cegos, malucos. É capaz de me incomodar, de ela querer me tirar do colégio e eu começar a estudar tudo de novo, sabe? Eu tenho uma admiração pelo Hitler, enormemente por Hitler. Vocês que estão nessa idade, a gente não é obrigado a concordar com os pais da gente. A gente não precisa ter vergonha de querer um parceiro do mesmo sexo. A gente não precisa ter vergonha de enfrentar pai e mãe se a gente quiser o que quiser. E daí quando a gente vê uma pessoa dessa, a gente se sente mais corajoso. A gente diz, pô, se ela pode, eu posso também. Eu não quero. Não, tu não quer fazer o mude. Ainda bem, né, professor? Ainda bem? Mas tu vai ficar lindo. Professor, mas o que isso tem a ver com etnocentrismo? O que tem o quê? O que esse assunto, assim, tem relação com a matéria? Então, pais, mães, alunos, proteja-se e proteja a sua família.